É agora o desafio de descobrir por que tantos assassinatos não são esclarecidos pela polícia no Brasil. Se a investigação de um assassinato é falha ou nem começa, a justiça não é feita. Um levantamento inédito revela que em 11 estados, 70% dos homicídios não são solucionados e os culpados seguem impunes. Mas existem exemplos de eficiência. Nossos repórteres acompanharam o trabalho da polícia, que resolve 9 em cada 10 casos de homicídio. A reportagem é de Ana Carolina Raimundi e James Alberti. Sexta-feira, 25 de setembro, 5h30 da manhã. A Central de Homicídios do Distrito Federal é comunicada de um assassinato. Os policiais chegam a Riacho Fundo, na periferia, meia hora depois. Testemunhas mostram o lugar onde um jovem de 26 anos foi esfaqueado 2 horas antes. A faca ainda está no chão. Onde há manchas de sangue e outros vestígios do crime, tudo é isolado. Pouco depois chegam os peritos. Tem a trilha de sangue, a faca e uma pessoa falou que tem um par de chinelo que acredita que são dos autores. O relatório é digitado no computador e enviado para a delegacia em seguida. É assim um plantão no lugar que mais resolve assassinatos no Brasil. 12 horas depois, a investigação sobre a morte de Felipe, o jovem esfaqueado, foi concluída e 3 suspeitos do crime identificados. Nós criamos um plantão extraordinário de preservação de crimes violentos letais intencionais, onde os policiais chegam imediatamente no local do crime. Quando as provas são colhidas imediatamente, nós temos muitas chances de levar o autor à condenação, porque o tempo, ele desgasta as provas. Uma pesquisa mostra que no Distrito Federal, 92% dos casos de homicídios são esclarecidos num prazo de até 2 anos. O tamanho da população em relação aos outros estados e a pequena quantidade de crimes também ajudam a explicar o índice tão alto de solução. Muito diferente do que se vê no restante do país. Pelo levantamento feito pelo Instituto Sou da Paz, 70% dos casos de assassinato no Brasil não são punidos. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão depois de analisar dados públicos que devem ser divulgados pelos ministérios públicos e pelos tribunais de justiça dos estados. Mas conseguir essas informações não foi nada fácil. A Polícia Civil trabalha no espacinho dela, o Ministério Público no espacinho dela, o Judiciário. Então, para a gente ter um olhar sobre esclarecimento de homicídio, a gente precisa conectar essas instituições, né? Há muito pouca troca de informação, existe ainda no campo da segurança pública essa lógica do segredo, né? Então, muitas vezes o dado não é produzido, ou às vezes ele é produzido e ele não é publicado, ele não é transparente. De todos os 26 estados da Federação e o Distrito Federal, apenas 11 enviaram as informações completas. 10 estados mandaram dados incompletos ou inconsistentes, como a falta das datas de quando os crimes ocorreram. E 6 estados não enviaram nenhuma informação, ou por falta de dados, ou por impossibilidade de análise deles. É um número expressivo de ministérios públicos estaduais que não prestaram as informações. Eu não tenho como dizer se as informações que foram solicitadas pelo Instituto Sou da Paz foram direcionadas ao órgão realmente competente para prestá-las. É preciso que investiguemos isso. Para a pesquisa, homicídio esclarecido é quando a polícia chega a pelo menos um suspeito e ele é denunciado pelo Ministério Público até o fim do ano seguinte ao crime. O relatório mais recente, divulgado agora, se refere aos assassinatos cometidos em 2017. O resultado, apenas 33% dos homicídios foram solucionados. Isso com base nas informações de apenas 10 estados e o Distrito Federal. É um percentual considerado baixo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 58 mil pessoas foram assassinadas em 2017 em todo o Brasil. Os estados pesquisados foram 20 mil.
Quase 70%, 14 mil mortes, não foram esclarecidas. No mundo todo, os índices de homicídios são alvo de pesquisas. Um estudo da Organização das Nações Unidas mostra que os países das Américas têm os maiores índices de impunidade. Em média, 43% dos homicídios são resolvidos, enquanto na Europa são 92%. Mas afinal, por que é mais difícil resolver um assassinato no Brasil? Olha, um ponto crucial é a estrutura. Para você solucionar crime, você precisa do trabalho da perícia, porque é um trabalho promovido com base científica. Então, a gente precisa de ciência para resolver crimes, metodologias científicas. E isso depende de capacitação, depende de estrutura, depende de recursos humanos. Júlio Jacobo, autor do Mapa da Violência no Brasil, pesquisa o assunto há mais de 60 anos e diz que, além do pouco investimento, há também falta de vontade política. Para ele, o número de mortes pode ser bem maior. Tem cadáveres jogados no mar, na região amazônica. Nossos números são extremamente subestimados. O número de homicídios é muito maior. E o número de resolução de homicídios, então, é muito menor do que se estabelece oficialmente. Entre os estados que responderam à pesquisa, o Rio de Janeiro teve o pior resultado. Apenas 11% dos casos de assassinatos foram esclarecidos. A morte do estudante de arquitetura Diego Machado é uma das tantas que permanecem sem solução. O corpo do jovem foi encontrado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em julho de 2016. Na época, amigos e a família de Diego disseram que ele vinha sofrendo ameaças nas redes sociais por ser gay e negro. O corpo dele estava deitado no chão, com escoriações e sangue pelo corpo. Sabrina, que estuda relações internacionais na UFRJ, foi uma das primeiras pessoas a ver Diego morto. Ela diz que nunca foi ouvida pela polícia. Houve um descaso das autoridades em apurar mais a fundo. Tanto é que não foi publicado até hoje nenhum resultado do inquérito. 4 anos depois do crime, pedimos à Polícia Civil informações sobre as investigações. Em nota, a polícia afirmou que elas continuam em andamento. A mãe de Diego ainda espera descobrir o que aconteceu com o filho. Faltava meio período para ele se formar. Faltava pouco. Ele ligou para minha irmã que ele queria uma quantia que era para alugar um canto para ele sair de lá, que ele estava sendo ameaçado de morte. É uma dor que não passa. A gente não tem resposta, não tem como. O Rio tem um histórico de graves problemas de segurança pública. Em 2018, o estado sofreu uma intervenção federal por conta dos altos índices de mortes violentas. Foi uma decisão inédita do então presidente Michel Temer. E o Exército ocupou as favelas numa tentativa de diminuir os crimes, o que não surtiu efeito. É um descaso muito grande em, no mínimo, a gente ter a informação que nos ajudaria a pensar quais são as melhores políticas públicas. Todo mundo sabe que a gente tem facções, milícias, muito confronto entre elas e a polícia, muitos civis no meio do fogo cruzado. Agora, isso não justifica que a gente não tem um esforço enorme de entender que mortes são essas. A Polícia Civil do Rio não quis dar entrevista. Afirmou por nota que, entre outros projetos, criou o Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, que coordena as delegacias de homicídio do Estado para acelerar a resolução dos crimes. Em relação ao baixo índice de esclarecimento de assassinatos no Brasil, o Ministério da Justiça diz que investiu este ano 2,2 bilhões de reais na segurança pública e que há projetos em andamento para reduzir a violência, como a rede integrada de bancos de perfis genéticos, para acelerar investigações criminais. A impunidade dos crimes hediondos também se reflete nas estatísticas da população carcerária. No Brasil, menos de 10% das pessoas que estão presas hoje cumprem pena por assassinato. A gente manda muita gente para o sistema prisional. Mas são as prisões de crime patrimonial, às vezes crime sem violência, pequeno tráfico de droga. O homicídio, a gente resolve pouco, né? Então a gente prioriza pouco. E se de fato os estados não investem em produção de dados, em investigação de qualidade,
no trabalho do Ministério Público, a gente vai aumentar a sensação de impunidade no crime mais grave, os homicídios que afetam as pessoas mais pobres, jovens e negras do Brasil.